Fala galera, beleza? Passando aqui para apresentar mais um recurso disponibilizado pela comunidade EasyCodar para todos os desenvolvedores Make, tá? Então a gente, vendo a necessidade da galera, a gente criou algumas funções integradas para impressão direta. O que é impressão direta? Como a gente tem uma aplicação web, muitas vezes a gente precisa fazer uma conexão direta com a impressora do usuário naquele momento. Só que a gente tem uma certa dificuldade por questões de segurança, os navegadores acabam bloqueando essa conexão, né? Então a gente criou aqui algumas funções integradas com um projeto open source, tá? Então só para mostrar, a gente tem um agente que vai precisar ser instalado dentro da máquina do cliente, tá? Então para cada terminal vai ter que ter esse agente. E aqui o primeiro passo é a gente conectar. Ele vai pedir uma permissão, ó, como a gente não tem SSL, ele vai pedir permissão sempre. Então vou clicar aqui em habilitar. Ele já conectou e aí eu consigo fazer as funções aqui como listar impressoras. Então aqui ele me traz todas as impressoras que eu tenho instaladas ó, através de um JSON. Se a gente for pegar esse carinha aqui e vir aqui dentro de um site, né, para verificar a estrutura, a gente tem uma chave de estrutura e dentro dela um array com todos os nomes dessas impressoras. Lembrando que essas impressoras aqui são super importantes, esses nomes, para a gente poder mandar impressão, tá? Já vou apresentar para vocês aqui. A gente também obter dados de terminais, então a gente consegue saber o número de MAC, qual é o MAC dele, qual é o IP, qual é o username, tá? Isso aqui, esse obter dados de terminais, ele está pegando dados da rede padrão, tá? Se a gente quiser pegar de todas as redes que tem no computador, também é possível. Aqui a gente consegue verificar também a impressora que é padrão, tá? Então aqui ele já traz para a gente essa impressora padrão. E a gente consegue imprimir também, passando apenas o caminho que está dentro do teu contexto, tá? Eu já vou mostrar aqui, ou passando uma URL. Você clicou em imprimir, repare que ele não pede nenhuma permissão aqui para imprimir, ele já está fazendo a impressão aqui para a gente. Neste meu caso aqui eu estou usando uma ferramenta do Google, né? Desculpa, da Microsoft, para a gente ver a impressão. Ó. Então ele já imprime aqui de forma automática, beleza? E o que, que a gente tem? O que, que a gente precisa? A gente precisa entrar nesse site aqui, chamado qz.io, tá? Que é o projeto open source que a gente está utilizando. Ele é próprio para impressão direta. Aqui a gente tem conexões via USB, socket, tá? Tem bastante exemplo aqui que a gente consegue fazer. Só fazer o download, ele é grátis, ele é 100% grátis. Você faz a instalação basicamente com o Next da vida, tá? Ele tem versões tanto para Mac, Windows e Linux, então multiplataforma. Você fazendo isso, você importa os nossos exemplos, tá? A gente fez o exemplo aqui em Maker Studio, mas nada impede que você possa utilizar nas outras versões. Por que a gente fez no Maker Studio? Porque a gente faz uma versão mais antiga para que as próximas possam ser compatíveis também. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Aqui o caminho do PDF. Por enquanto a gente só tem um PDF, mas futuramente a gente vai colocar outras funções. A gente tem a função de conectar. Então, basicamente, o conectar é uma função nativa e todas as funções, por enquanto, são camadas browser, tá? Em breve, camada server. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são as funções que a gente tem. A gente tem o conectar, o dados do terminais, o imprimir PDF, o listar impressoras e obter impressora padrão. Então, está bem documentado. Eu conecto nesse carinha aqui, ele não precisa me retornar nada. Uma vez que ele conectou, isso já funciona perfeitamente, tá? O listar impressoras, todas as chamadas, um adendo aqui é que todas as chamadas são assíncronas, o que significa que ela vai precisar de uma promessa para que isso possa acontecer. Então ela faz a conexão com o nosso terminal, quando ela estiver pronta, ela manda essa resposta. Então aqui, por exemplo, em listar impressora, ele precisa de um parâmetro de fluxo de sucesso e parâmetros caso você queira, né? Então aqui, por exemplo, eu estou falando para ele que quando ele obter essa lista de impressoras, para ele mandar para esse fluxo, e ele mandar junto esse parâmetro. Então lá eu vou ter o primeiro parâmetro, a lista das minhas impressoras, então o meu objeto, e depois ele vai receber como segundo parâmetro esse novo parâmetro. Tá? Aqui eu deixei esse exemplo. Aqui obter dados terminais a mesma coisa, só que eu já dei uma dica para vocês como utilizar no mesmo fluxo, tá? Então repara aqui que ele tem uma decisão, né? Então se é retorno desse cara aqui, ó, então eu mando ele vir para o mesmo fluxo e falo para ele que é true. Então aqui tem uma decisão se é retorno, se for retorno ele vai lá e me traz o retorno que veio dessa função.
Então todas as funções são bem simples, tá? No máximo dois parâmetros para que você possa utilizar de forma tranquila no seu projeto. Essa é uma versão beta, ainda todas as funções estão em camadas browse. Em breve a gente vai disponibilizar a camada server. Tudo bem? Espero que isso possa ajudar a comunidade, vamos fortalecer. Sucesso e vamos fluxogramar. Abraço!